Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de uma coisa que algumas pessoas estão me perguntando e eu acho que algumas pessoas estão com a ideia errada a respeito de uma notícia que surgiu na última semana. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso e a respeito dos quadrinhos de Rick and Morty. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos e vocês podem me ajudar bastante com isso, porque eu sei que muitas pessoas que assistem os vídeos e que acompanham o canal não se inscreveram ainda. Então se inscrevam, que é fácil e de graça. Então vamos lá, vamos ver qual que foi essa informação que muitas pessoas me perguntaram, que muitas pessoas postaram por aí, mas que eu acho que muitas pessoas tiveram uma percepção errada, inclusive alguns grandes sites eu acho que noticiaram de forma errada. Não sei se por erro de tradução, não sei se porque eles realmente sabem de alguma coisa que eu não tô sabendo, mas vamos dar uma olhadinha. Saiu a notícia aqui no Brasil que a série Rick and Morty, a série animada da Adult Swim, teria duas séries derivadas. Então fica meio óbvio pela manchete, fica meio óbvio até pelo texto que eles colocam, que vão ser séries, assim como Game of Thrones vai ter duas séries derivadas, 3 séries derivadas até. Então a gente entende que as séries derivadas vão chegar na televisão, vão chegar em formato de vídeo. Mas não, eu dei uma pesquisada, mesmo não estando bem claro nas notícias que foram passadas aqui no Brasil, se você entrar nas notícias originais americanas, são duas séries em formato de quadrinho que vão chegar às bancas dos Estados Unidos e provavelmente vão demorar muito tempo para chegar aqui no Brasil. Então não, muitas pessoas me perguntaram, não vai sair nenhum spin-off, não vai sair nenhuma série derivada de Rick and Morty nas televisões e sim em formato de quadrinho. Mas então qual é a diferença dos quadrinhos que já existem para os quadrinhos que vão ser lançados? Por exemplo, vocês podem ver, eu tenho aqui os 3 quadrinhos que já foram lançados aqui no Brasil, esse é o primeiro, esse aqui, se não me engano, é o segundo e esse é o terceiro, ou ao contrário, vocês podem ver aqui do lado. Qual é a diferença desses quadrinhos que já saíram para essas novas séries? Ao que tudo indica, vão ser sagas em quadrinhos, vão ser vários volumes com a mesma história. Ao contrário desses daqui, se vocês olharem, se vocês comprarem, a cada 5 ou 10 páginas tem uma história nova. Então eu acho que essa nova série de Rick and Morty que vai chegar em formato de quadrinhos está sendo anunciada, está sendo lançada de uma forma diferente desses outros quadrinhos que já foram lançados, justamente porque eu acho que essas novas séries vão ter uma ligação com a série da Adult Swim, diferente do que a gente tem visto nos quadrinhos até o momento. Eu não sei se eles vão trabalhar os Rick e Morty da realidade C-137, que são os que a gente está acompanhando, ou se eles vão contar histórias mais gerais que vão se aplicar também ao nosso Rick e ao nosso Morty. E o primeiro desses quadrinhos que foi anunciado é o quadrinho que vai contar a história do Conselho dos Ricks. Ainda não ficou muito claro como essa história vai ser, mas eles dão alguns pequenos detalhes de como pode ter sido o surgimento do Conselho dos Ricks e potencialmente também da Cidadela dos Ricks. E como eu disse, obviamente, uma explicação sobre a fundação da Cidadela dos Ricks pode explicar não só a respeito do nosso Rick e do nosso Morty, como pode também dar alguns indícios a respeito do Evil Morty e a respeito de outros grandes acontecimentos da série até o momento. Então eu realmente acho que tá rolando um pouquinho mais de marketing em volta desses novos quadrinhos justamente por causa disso. Eu acho que assim como as séries da Marvel no começo não tinham nenhuma ligação com o cinema e agora elas vão começar a ter até ligação demais, pelo que eu tô ouvindo falar, parece que alguns filmes vão sair quase que diretamente do enredo do que vai acontecer nas séries do Disney Plus. Eu acho que agora o Rick and Morty vai começar a trabalhar também, porque faz total sentido. Se eles querem aprofundar a mitologia da série de uma forma mais fácil do que produzindo um episódio atrás do outro, que a gente já viu que eles não conseguem fazer com tanta frequência, porque eles estão desperdiçando esse formato excelente aqui de quadrinhos, por exemplo, que são artes muito bem feitas, são livros bem legais, porque eles estão desperdiçando para poder aprofundar a história, para poder contar mais coisas diferentes, que eles não necessariamente precisam de um episódio inteiro para contar, e eles podem ser até mais criativos para desenvolver a mitologia da saga numa história em quadrinho do que eles podem ser em um episódio normal que é limitado por 20 minutos. Então, um desses lançamentos é Rick and Morty e o Conselho dos Ricks, como vocês podem ver nessa capa,
sensacional que eles colocam aqui, que a gente pode ver os clones do Rick, por exemplo. A gente pode ver inclusive um Morty aqui, que pode ser o Evil Morty, a gente não sabe, porque ele já tá fazendo uma cara até de mal aqui na própria capa do quadrinho. E inclusive o Morty tá usando essa arma aqui, então promete ser uma história muito legal e que eu acho que vai desenvolver sim um pouco mais a história da série. E o segundo, eu acho que não vai ter muita ligação com o nosso Rick e o nosso Morty, é Rick e Morty vão pro inferno. E a gente vê que aparentemente vão ter duas capas diferentes, uma delas vai ser uma edição de colecionador, provavelmente vai ser uma edição um pouco mais cara, mas a gente vê que as duas capas são bem legais. E eu acho que essa história dos dois indo pro inferno vai ser uma história um pouco mais contida, vai ser uma história que talvez não tenha muita ligação com o resto da série. E quando esses quadrinhos vão chegar pro grande público? Quando que a gente vai poder ler esses quadrinhos? O primeiro vai ser lançado em 15 de abril, ou seja, o Conselho dos Ricks vai chegar em 15 de abril, e Rick and Morty vão pro inferno vai chegar dia 29 de abril. Então faltam somente alguns meses para talvez a gente ter uma história bem legal de Rick and Morty nas mãos para poder desfrutar. E eu vou aproveitar a temática desse vídeo, já que surgiu esse novo anúncio, para falar a respeito dos quadrinhos de Rick and Morty. Eu já fiz um vídeo a respeito, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de histórias individuais dos quadrinhos, eu tento fazer para vocês também. Mas muitas pessoas me perguntam onde eu comprei, não é muito difícil de comprar, eu inclusive coloquei aqui no vídeo, obviamente não tem patrocínio, não tem nada aqui no vídeo, mas basta vocês entrarem no site amazon.com.br, foi onde eu pedi essas 3 versões aqui, inclusive quando eu pedi o valor estava bem mais alto, eu acho que eu pedi logo que eles chegaram ao Brasil, eu paguei, se não me engano, cerca de 50, 60, em um deles eu paguei acho que até 70 reais, mas agora eles estão na faixa de 36 reais, vocês podem ver aqui o volume 1, que eu tenho aqui, eu mostrei para vocês, o volume 2 e o volume 3, os 3 estão entre 30 e 40 reais, então não são quadrinhos muito caros e são quadrinhos de extrema qualidade, vocês podem ver, eles são capa dura, eles têm aqui do lado o escrito, eles têm uma contracapa bem legal também, então são produtos de extrema qualidade que você não vai pagar muito caro por isso, e se você pedir os 3 juntos, inclusive você consegue até ganhar o frete grátis, se eu não me engano, porque você passa de 100 reais. E eu não entendo muito bem qual é a relação entre os quadrinhos lançados no Brasil e os quadrinhos lançados nos Estados Unidos. Eu tentei dar uma pesquisada a respeito, mas eu não consegui encontrar muito bem. Mas se vocês olharem, vocês também conseguem comprar pela Amazon. Tem um quadrinho de Rick and Morty Dungeons and Dragons, que eu já pedi, inclusive, que custou R$ 79,31, ele já está a caminho para mim. Mas se vocês olharem aqui, a gente tem Rick and Morty volume 1, volume 2, volume 3... e assim por diante, a gente pode dar uma olhada aqui, são vários e vários quadrinhos que já foram lançados nos Estados Unidos, mas se a gente der uma olhada, alguns deles têm 128 páginas, outros são um pouquinho menor, que é mais ou menos o volume de páginas que as edições brasileiras têm. Então eu acredito que já existam aí cerca de 12, 13 ou 14 quadrinhos diferentes de Rick and Morty por aí, que aos poucos vão chegando até o Brasil. E os quadrinhos aqui no Brasil são lançados pela Panini, que lançam quase tudo aí de várias marcas, mas nos Estados Unidos eles são lançados pela Oni Press, que vocês podem ver aqui também tem muitos quadrinhos diferentes de Rick and Morty. Mas é difícil você encontrar uma lista completa de todos os quadrinhos que existem, até porque muitas vezes eles são lançados em unidades que tem poucas páginas, e muitas vezes eles são lançados em quadrinhos aqui de brochura, que eles conseguem incluir muito mais conteúdo. E outra coisa, obviamente, a pergunta que mais gente continua fazendo aqui no canal e continua fazendo lá no grupo do Facebook é quando vão sair os próximos episódios. Novamente eu repito, ainda não existe data programada, ainda não foi falado nada a respeito. Lembrando que eu não concordo com essa atitude, não dos criadores, porque eu não sei se são eles que decidem a estratégia de marketing, se são eles que decidem o lançamento dos episódios, mas eu não concordo com essa atitude da Adult Swim de não dar nenhuma data para os fãs para a gente poder esperar quando os episódios vão chegar. Eu acredito que não vai passar do meio do ano, mas novamente não tem como a gente saber nada a respeito de Rick and Morty, porque eles simplesmente não dão satisfação nenhuma a respeito disso. Então, só frisando novamente o tema principal do vídeo, Rick and Morty não vai ganhar 2 séries derivadas, ele vai ganhar séries em quadrinhos. Faltou esse ponto aí que muitas pessoas acabaram confundindo. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu faça mais alguns vídeos a respeito dos quadrinhos, talvez pegando alguma história, contando alguma história para vocês aqui no canal, ou fazendo um ranking de repente
das histórias dos quadrinhos, que eu acho que seria um pouco pior, porque eu estaria supondo que a maioria de vocês já leu os quadrinhos. Então, se vocês quiserem algum vídeo desse tipo, diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve!